Hello! Seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. Esse é um canal gratuito e não é porque é gratuito que não tem um conteúdo aí de ouro, viu? São conteúdos excelentes com insights para que você possa abrir um negócio novo ou talvez se especializar num negócio que você gosta. Você já tem um negócio, vai procurando aí os vídeos que já tem, que com certeza vai ter algo para você se inspirar e se especializar no seu negócio. Esse canal, ele é especial para empreendedores, para que você possa abrir um negócio novo, se especializar com insights bons, com pessoas que já passaram por problemas que você vai passar. Então, você vai pular um caminho que talvez possa te impedir no teu negócio. E eu já quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, curta os vídeos que nós já gravamos, né? E já encaminha para os teus amigos para que a gente cresça o nosso canal e continue trazendo conteúdo gratuito para você. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que inclusive é um cliente meu e amigo, né? E nós trouxemos um conteúdo, olha, riquíssimo, com muito assunto importante para você. Então, fica até o final, que se você não ficar, você vai perder muita coisa, hein? Então, seja bem-vindo, Bruno Cruz. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Talvez você esteja assistindo num horário diferente. Aqui é noite pra gente. É. Aqui é sábado à noite. Olha o tamanho do comprometimento com o trabalho. Verdade. Com o sucesso, né? Muito bom estar com você. Obrigado pelo convite. Veio de Prazer tão longe, imenso. né, Bruno? Eu moro a mais ou menos 1.000 quilômetros daqui. Nossa, é muito longe. Mais ou menos. A gente já tinha outros compromissos. Eu não poderia deixar de estar aqui. A gente tem conversado para que esse momento acontecesse em algum momento. Faz tempo, né, que a Faz gente tá um tentando tempo. marcar. Como é o nome da cidade que você mora, Bruno? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um dos melhores lugares do Brasil. É isso pra que eu morar. ia falar. Eu ouvi dizer que é uma das cidades mais seguras do Brasil. Ela sempre fica entre as 3 primeiras. Nossa. Ela foi considerada a melhor cidade de qualidade de vida de médio porte do Brasil no ano passado. Uma cidade maravilhosa, não tem desemprego, não tem... Gente, não parece o Brasil. Sério? Muito bom. E com relação, assim, à criminalidade, como que é lá? É muito curioso, porque a gente anda na rua, em qualquer outro lugar do Brasil, escondendo o celular, não atende celular na rua. A gente tem esses receios, né? Lá, pra você ter uma ideia, existe uma lei municipal onde não pode ter mendigo. Nem aqueles que fazem malabarismo e fazem algum tipo de arte. Se chega lá, a polícia vai, obviamente não vai ser reprimindo, mas vai conversar, olha, a gente não permite isso aqui, é lei municipal, você tem que sair da cidade. Se não sair, eles levam a pessoa até a rodoviária, pagam a passagem e tchau. Manda para Caramba. outra cidade. Muito curioso, hein? Muito Então, legal. a segurança é muito grande. E aí você fala, mas isso é um tipo de injustiça? Eu creio que não, porque tem muito emprego na cidade. Uhum. Sobra emprego na cidade. Eu trabalho na cidade ali, atendendo em pequenos empresários. E sempre eu vejo lá, precisas. Não tem gente. Então a pessoa vai pedir esmola se tem emprego? Você cria um sistema paralelo ali e desnecessário. Então, esse convite para sair da cidade, ele é inteligente. Sim. Né? E aí, por não ter esse tipo de camada social, você não tem crime. Ou tem pouco, né? Você vai ter um ladrão de galinha, você vai ter... Ladrão de galinha. Você vai ter um camarada que bebeu e bateu no outro, esfaqueou o outro. Essas coisas acontecem. Mas aquela criminalidade habitual de assalto com mão armada, praticamente não tem lá. Esse foi um dos motivos que te fez mudar pra lá? Porque você não tem Foi. família lá, né? Não tenho. Nós estamos, nos últimos 3 anos, morando em 3 estados diferentes. A gente decidiu ter um pouco de liberdade geográfica, né? Viver algumas realidades aí. E lá, o Santa Catarina, é o nosso estado favorito. A gente já Legal. queria morar lá. A gente queria ir pra praia, mas a gente não achou um imóvel que dava pra gente, que a gente gosta, do jeito que a gente gosta. Especialmente casa. Detesto apartamento. Eu e minha esposa detestamos Eu apartamento. também não gosto. Você mora em apartamento? Não, moro em casa. Pois é. A gente não achava na praia. A gente queria morar ali em Balneário Camboriú, ou Itapema. Não tinha casa. Ou eram casas, mansões absurdas, né? Fora da nossa realidade. Ou eram casas muito simples. Não tinha aquela casa boa, assim, de classe média. E aí achamos em Jaraguá. E a gente mora numa casa que gente... Eu já vi as fotos da sua casa. É dos sonhos. Linda, É dos sonhos. linda. Tem até quadra de beach tênis lá. Nunca Nossa, imaginei que... que delícia. Nunca uso. Não usa, né? Eu pratico esporte, mas esse tá lá, tá cheio de delícia. mato, inclusive, agora. Mas assim, sabe que isso foi um dos objetivos da minha vida, né? Os últimos anos eu morei em apartamento, né? Mas era um sonho da minha vida e eu realizei esse ano. Uma casa que tivesse quintal, que eu pudesse montar uma rede, que a minha filha pudesse correr. Colocar um cachorro. né? Porque eu gosto de gato, né? Então gosta de gato? Então tem meus gatos Ok. lá, mas eu queria casa, que eu pudesse Uhum. estender roupa, sabe? Coisas simples, É. né? Então eu sempre tive o sonho e realmente é outra qualidade de vida, né? Sim. Agora a gente deve ficar, a gente não vai morar ali. Ali não é a nossa residência permanente. Uhum, Nesses últimos 3 anos a gente fez muita mudança, porque a pandemia nos levou um pouco a isso também. uhum. Né?
E agora a gente tomou algumas decisões familiares, eu acho que vai fazer parte da pauta aqui nossa, né? Sim. E a gente vai se mudar de estado, a gente não vai morar lá, ficamos mais Sim. uns meses lá. Legal. Bom, eu sempre começo as minhas entrevistas com os meus convidados aqui tentando entender um pouco da história, né? Você já foi pastor, Isso né? mesmo. Você já foi pastor. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu chamado, sobre o seu estudo, né? A sua formação, sua graduação. Como que foi? Me conta um pouquinho dessa sua história. Eu conheci você em Recife. Exato. Você é de lá, você Sim. estudou lá. Me conta um pouquinho da tua história. O sotaque talvez engane um pouco. Porque você eu não já tem perdi. sotaque nordestino. Mas eu sou pernambucano, eu vivi meus primeiros quase 20 anos lá. Então eu sou de formação nordestina. Minha dieta é completamente nordestina. O coentro, o cuscuz. Amo. Mas é um fato que quando eu saí de lá, você vai se envolvendo com outras culturas, vai absorvendo, até o sotaque mudou, né? E em termos dessa questão do chamado, é um termo muito próprio nosso, que frequentamos igreja cristã, né, evangélica. A gente acredita que Deus chama as pessoas para funções determinadas. Existe um chamado para pessoas trabalharem apenas para a pregação do evangelho, que é trabalhar no meio religioso, daquele círculo religioso. E eu sinto que eu tenho essa vocação e esse chamado, né, e trabalhei como pastor durante 8 anos. Mas quando conta também um período anterior ao pastorado, eu trabalhei para a igreja também por outros 8 anos. Né? Então são 16 anos, contando idas e vindas, dá uns 18. Além de pastor, você trabalhou em outra função para a igreja? Comportagem, que é um sim. ministério que a gente chama. Comportagem é um trabalho de venda de livros e revistas religiosos. Isso nasceu na Idade Média. Esse termo é um termo que vem do francês comporter, que é atar o pescoço, onde havia perseguição. As pessoas eram perseguidas porque elas tinham sua religião, que era diferente da religião matriz daquele período ali da Idade Média, né? A religião romana. Então, a Bíblia era um livro proibido, né? Um livro proscrito. E algumas comunidades começaram a traduzir a Bíblia e começaram a vender pedaços da Bíblia para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, né? E há uma comunidade chamada Valdenses que começou a fazer isso durante a Idade Média. Então, eles pegavam pedaços de papel, né, de folha, e anotavam, transcreviam a Bíblia, eles furavam um pedaço daquele papel, colocavam uma corda, atavam ao pescoço e escondiam na roupa, porque você não podia ser visto com aquilo. E eles iam vender, eles eram comerciantes que vendiam muitas coisas, comida, joias, etc. E aí, quando viam pessoas que estavam interessadas na Bíblia, eles tiravam, né, de onde estava escondido no seu corpo aquele cordão com a Bíblia, e esse ato chama-se comporter, que é a palavra de onde vem a palavra comportagem. Interessante. Né? Eu trabalhei 8 anos vendendo livros religiosos. Foi uma coisa muito especial porque eu aprendi a vender, aprendi a persuadir, aprendi a me comunicar, aprendi a ter perseverança, a confiar em Deus também, mais, né? E depois foram mais os anos no ministério. Contando tudo, porque depois eu fui para o ministério e voltei a essa função depois por mais um tempo. Foram cerca de 18 anos trabalhando para a igreja. Certo. E teve um tempo também que você ficou no Vocal Livre, né? Você foi orador, né? Não era uma coisa oficial, né? Vocal Livre é um grupo cristão muito conhecido hoje, né? É um grupo evangélico, eles têm músicas que até pessoas que não são cristãs conhecem. A Rafa Kalimann que tatuou a letra no corpo dela e tal. E eu sou amigo deles. Então, quando eu fui para o NASP, a gente fez uma missão na Amazônia junto, 15 dias dentro de um barco, sem luz elétrica, sem internet, totalmente offline, assim, muito diferente, dormindo em rede. Coisa muito diferente, assim, no meio da floresta amazônica. E eu fui no barco do Vocal Livre. Eu já era pastor deles, porque eu era pastor da igreja deles, a igreja do NASP, uma igreja de 3 mil membros. E eu estava ali há uns 6 meses, mas a gente não tinha conexão, porque eles viajam muito. Então, sabia, pastor e tal, aquela coisa de oi. Até que ficamos 15 dias no barco, aí deu match. Aí deu match, a gente fez muita amizade. E aí depois a gente continuou se comunicando, conectando. Quando eles iam cantar próximos de onde eu trabalhava, eles me chamavam. Em algumas viagens até eu fui também, mas não muitas. E a mais distante foi na Europa. Eles fizeram um tour lá no ano seguinte, né, depois que a gente se conheceu. Eu nem era mais pastor deles, eu estava numa outra função, mas eu fiz aquele tour lá. Eles passaram um mês na Europa e eu passei uns 15 dias com eles. Foi muito legal. Que legal. Agora me fala como que foi essa sua saída do ministério. A gente estava falando ali um pouco, porque é muito complicado quando você se sente fora da caixinha, né? Para mim, como empreendedora, eu estava contando, né, compartilhando um pouco com você, que quando a gente é CLT e a gente tem aquela alma empreendedora, é muito difícil,
Porque você começa a se sentir, tem alguma coisa estranha. Você tá lá sendo CLT e você não se sente parte daquele negócio. Você fala, caramba, o que tá acontecendo comigo? Que eu não me sinto parte disso Sim. aqui. Depois que eu saí do CLT, que eu fui empreender, que eu vi, caramba, era isso. Eu nunca fui CLT, eu sempre fui empreendedora. Sim. E aconteceu isso com você. Só que Sim. tem a coisa do chamado também, Exato. né? A coisa da espiritualidade. Como que foi isso para Sim. você sair, né, do pastorado, né, e se tornar um empreendedor e sentir essa coisa do empreendedor, mas e o chamado? Como é que foi isso para você? Eu creio que toda transição de carreira é dolorosa. A pessoa tem um emprego, está acostumado, habituado, e é para onde o sistema nos leva. A gente é treinado na faculdade, pela família, a termos um emprego. E quando a pessoa tem um desejo empreendedor, tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, existe uma dor inerente a essa transição de carreira. Agora, quando a gente pensa em sair de um vínculo religioso, onde você trabalha para Deus, né? E é um trabalho muito bonito, né? Você servir não só a Deus, mas pessoas. A gente entrava em comunidades e ajudava pessoas ali, ou até pessoas com poder aquisitivo maior, mas que estavam em depressão, e você prega para elas, elas mudam de vida. Não tem trabalho na Terra mais lindo do que esse. E você se desvincular disso para ser empreendedor, parece que você está sabotando um chamado, parece que você está sendo, como Jesus mesmo usou a expressão, né? Amando o presente século. Você está deixando aquilo que é mais valioso, que é o reino de Deus, para buscar as demais coisas que são menos importantes. E eu, por muito tempo, sofri com isso. Porque eu tinha esse desejo empreendedor, eu tinha esse desejo de fazer coisas diferentes. E que não é que a igreja não me permite, que não permite a pessoa ter espírito empreendedor dentro da igreja. É que o meu perfil empreendedor é extremamente ousado e arrojado. E quando eu fui me autoconhecendo, isso começou a conflitar ainda mais. Eu creio que as duas coisas mais importantes da vida, para você aprender, é ter conhecimento do alto e autoconhecimento. Então você conhecer a Deus é o que é de mais valioso na vida. Mas você também tem que conhecer, saber o que você é bom e o que você não é bom. Aquilo que você tem habilidade e aquilo que não dá para você. E quando eu comecei a perceber essas coisas no lado de cá, do autoconhecimento, e olhando para o lado de lá, do conhecimento do alto, e um chamado, e uma convicção de que Deus quer algo para mim, aquilo foi muito doloroso. Foi um processo que durou anos, porque eu não me sentia... eu sentia que eu estaria negando a Deus se eu saísse daquela atividade. Uma atividade mais linda da Terra. Então, é uma longa história, mas esse processo de autoconhecimento me levou a conhecer também mais os planos de Deus para mim. Porque, veja, Deus nunca vai querer que eu seja um abacate, porque eu não nasci abacate. O que é ser abacate? Se eu quiser ser um abacate, eu nunca vou ser um abacate. Você entende essa lógica? Então, a gente não nasce com o destino determinado. Não existe isso. Mas eu não posso ser tudo. Se eu quiser ser um abacate, eu nunca serei um abacate. Compreende? Sim. Então, há coisas que não são pra gente. E esse processo de autoconhecimento é muito importante. Quando eu percebi que não dava, aí eu tive que sair. Mas o chamado continua. Eu tenho uma convicção. É uma coisa muito particular, muito religiosa. Talvez você que nos assista ache isso muito estranho. Mas isso existe, né? É uma questão sobrenatural. Mas isso aconteceu algumas vezes na minha vida. E eu não sou essa pessoa, Débora, com essa sensibilidade de ouvir a Deus toda hora. Faz isso. A minha esposa tem muito isso. Né? Eu digo que ela é mística até. Eu não tenho isso. Essa não é a relação que eu tenho com Deus, tá? Mas há coisas que não dá para discutir. É Deus, na minha experiência. É Deus. E essa questão do chamado, isso é muito claro para mim. Porque muito tempo eu me senti meio que Jonas. Você deve conhecer a história de Jonas, né? O Jonas tem sido chamado de Deus, ele não quis ir e Deus o obrigou a ir praticamente. Eu me senti muito Jonas por muito tempo na minha vida, até que entender que há coisas que eu não posso mais fugir de Deus mesmo, mas há coisas que não é fuga. É apenas uma questão de adaptação. Então, eu ainda me sinto um ministro, não trabalhando para uma instituição religiosa. Mas o trabalho que eu faço hoje é um trabalho de pregação do evangelho. E não era aquela coisa camuflada, não, tá? Que eu vou lá, aí eu falo, olha, mas Jesus é um cara legal, eu passei 1 hora numa palestra, a minha principal atividade hoje é fazer palestras, então eu passo 1 hora e eu falo uma frase bíblica. Não é uma coisa assim, para desencargo de consciência, ou eu deixo um folheto no final. Não. A minha mensagem ela é completamente bíblica hoje. Então eu faço algo um pouco diferente do habitual, mas eu prego o evangelho o tempo todo. Todas as pessoas que se conectam comigo de forma comercial, elas serão evangelizadas por mim, não vou obrigá-las, obviamente, mas elas sabem claramente o que eu faço, o que eu creio, não é? E eu comunico de alguma maneira, além de, obviamente, trabalhar hoje com algo que está mais adaptado com a minha natureza. Sim. E interessante isso que você está falando, ô Bruno, porque assim, as pessoas às vezes, elas acham que pregar o evangelho fica dentro de uma caixinha, né?
pegar a Bíblia, ler um verso e falar assim, olha, tá aqui, tem que seguir isso. Mas é muito além disso. Tem uma coisa de pregação da palavra de Deus na forma que você até empreende. Na forma que você Sim. empreende, na forma que você lida com as coisas da vida, na forma que você lida com a sua família, na forma que você lida com seu marido, na forma que você lida com seus filhos. Tem todo um contexto. Até na forma que você lida com a tua empresa. Então, assim, eu acho que o chamado também está na sua empresa. Sim. Né? Sem você estar no ministério, você também prega o evangelho. Com Eu certeza. sinto isso. Né? Eu tenho uma dificuldade para, por exemplo, dar estudo bíblico, né? Que na nossa igreja tem bastante gente que eu Que tenho ensina a inveja, Bíblia. tenho inveja, Sim. falo, nossa, eu acho tão bonito. Eu não tenho esse dom. Uhum. Mas aqui na minha empresa eu também prego o evangelho. Sim. Porque eu tento explicar para as pessoas que dai a César o que é de César, vamos fazer o que é certinho, Sim. né? Então, eu tenho isso. Para você acha que no teu contexto, assim, de dar as palestras, de mostrar para as pessoas que a plenitude de vida tem uma amplidão de coisas que tem que se fazer para você ser pleno na sua vida. Você não prega o evangelho? Com certeza, com certeza. Talvez para um palestrante parece mais fácil, porque você é um comunicador, então eu falo o que eu quero, mas eu não posso falar o que eu quero, porque eu estou atendendo clientes. Então eu tenho que ter alguns cuidados. O ambiente, muitas vezes, eu trabalho palestrando dentro do ambiente das empresas. Eu não convido para um evento onde eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Não é assim. Então eu sou contratado por uma empresa ali dentro. Eu sou para falar de produtividade, por exemplo, falar de vendas. Mas eu sempre deixo claro desde o início que eu tenho uma abordagem judaico-cristã, especialmente voltada para a prosperidade bíblica. Sabe que a Bíblia é um livro que tem 2.350 versículos sobre dinheiro. É um dos assuntos mais falados da Bíblia, mostrando o que não devemos e o que devemos fazer. Então, as pessoas até se impressionam quando eu falo isso, mas é uma verdade. E quando você pega toda a história daqueles que escreveram a Bíblia, que foram judeus, você pega toda a trajetória deles, especialmente a recente, né, de 70 e poucos anos atrás, onde eles foram quase que dizimados através do nazismo, e o que eles fazem hoje, a prosperidade que eles têm, o que eles construíram na terra hoje, na atualidade, em tão pouco tempo. Como é que pode uma nação prosperar tanto, ou um povo prosperar tão rápido? Porque existem princípios que eles seguiram ao longo de milênios, literalmente milênios, é milenária essa sabedoria. E aí, se você vai buscar, a fonte é a Bíblia, especialmente os livros do Antigo Testamento, especialmente ainda o livro de Provérbios. Então esse é o meu objeto de estudo, de prática. Então eu tenho praticado isso na minha vida, e quando eu vou abordar um cliente, eu falo para eles, olha, eu tenho feito isso, tem mudado a minha vida, tem mudado a vida de muita gente, eu não vim aqui falar de igreja para vocês, mas eu tenho uma mensagem sobre isso. E é claro, estamos numa nação cristã, então há uma abertura. Alguns não gostam muito, mas são poucos. A maioria fica impressionada, porque é impressionante. O que a Bíblia ensina sobre dinheiro é impressionante, Débora. Sim, com certeza. Eu tô percebendo, Bruno, que hoje tem muito mais pessoas que não são da igreja que estão pregando essa questão da religiosidade com a plenitude de vida. Como um pilar de plenitude de vida, com um pilar de, como é que eu posso dizer, tem até aquele cara, Joel J, que ele fala sobre o bom desempenho, né? Sim, alta performance. Alta performance. Ele fala da alta performance e um dos pilares é a religiosidade, cara. Então, assim, tá tendo uma maior abertura para isso. Sim. E isso é legal. Claro. Né? Isso eu acho que é muito bom. A gente vai entrar num assunto que é um pouco diferente, né? Mas me gerou uma curiosidade. E eu acho que tem um acesso legal para a gente poder entender. Você tem 2 filhas hoje, né? E a sua esposa é pedagoga. Sim. Você tem um estilo de vida bem diferente com relação às suas filhas. As suas filhas não frequentam escolas hoje. Elas estudam em casa hoje com a sua esposa. Isso. Por que disso? Uau. Qual é a sua filosofia de vida para isso hoje? Para ficar mais fácil de entender como isso aconteceu. Então, a nossa primeira filha tem 11 anos hoje. Então, ela foi para a escola desde os 3 anos e meio ali, tá? Como segue a cartilha. E em algum momento a gente tirou. E a pequena, que tem 5 anos hoje, nunca foi na escola. Ela nunca foi na escola. Nunca frequentou a escola. E não queremos colocar. Como é que aconteceu isso, Débora? Olha, foi muito interessante, porque quando eu vi as pessoas fazendo homeschooling, isso chama-se homeschooling, né? Quando nós vimos essas pessoas com essa atividade, a gente achava que era fanático, religioso, que eram loucos, etc, né? E aí, quando surgiu a pandemia, as crianças ficaram em casa, todo mundo ficou em casa durante um período, o Brasil, o mundo parou, todo mundo foi para casa. Muita gente se desesperou, porque assim, as relações, quantos divórcios aconteceram, porque mais convívio, quantos pais não aguentavam mais os filhos. E conosco foi o contrário. Foi muito bom ter criança em casa. A gente ficou encantado com aquilo, a gente gostou daquilo.
mas sabendo que não é uma realidade. Logo, logo elas voltam para o colégio. Só que não voltaram, ou não voltou a minha mais velha, porque elas continuaram no online. Ficaram em casa, no Sim. online. Uhum. Então, apesar de a gente nós não sermos os professores, mas estava em casa. E aquilo foi gostoso. A gente não faz na vida só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Exatamente. Tá? Mas a gente começou a olhar diferente essa possibilidade do homeschooling. Até que a gente foi entender que é um universo incrível. E ele é muito mapeado já também. Não é uma gente maluca que tira a criança da escola. Não é isso. Existe um mapa, existe muito conteúdo, muito mais do que a escola dá. E uma coisa muito curiosa aconteceu. Nós ficamos isolados ali, isolamento social por muito tempo. Apesar da pandemia ter altos e baixos, tem hora que fecha tudo, tem hora que volta. Mas a criança ficou em casa o tempo todo. Pelo menos a maioria das crianças ficaram em casa o tempo todo, por causa das minhas filhas. A minha filha mais velha é muito tímida. Quando a gente, por exemplo, quando eu trabalhei como pastor na Zona Leste de São Paulo, eu fiquei 5 anos trabalhando ali. Nesses 5 anos, nós trabalhamos em 2 territórios, que a gente chama de distrito pastoral. No primeiro distrito pastoral, naquele primeiro território, apenas uma pessoa das 7 igrejas que eu cuidava pegava a minha filha no braço. Ela só deixou uma pessoa fazer isso. Caramba. As avós não pegavam a minha filha no braço. É muito tímida, ela não queria só os pais. Uma personalidade muito retraída. Uhum. E aí, quando começou a pandemia, a gente imaginou que essa sociabilização dela ia lá pro saco. Nós imaginávamos isso. Uhum. Porque não tinha mais contato com criança, com ninguém, a não ser os pais. Aí passou um período, até que nós viajamos uma vez para Recife, ou melhor, para o interior de Pernambuco, e lá não havia tanta restrição. Tanto é que a gente chegou lá no primeiro dia, teve uma festa para 200 pessoas, Caramba. ninguém sem máscara, no meio da pandemia. Uhum. Interior de Pernambuco, gente, é uma Uhum. maravilha. E a gente chega lá, e aí uma festinha de criança, de um bebê. E aí tinha uns palhaços lá, animadores de festa, e criançada, vem. Aí a minha filha mais velha se vira para mim, ela devia ter ali 8 anos, não, foram 2 anos e meio atrás, mas eu devia ter 9 anos, 8 anos e alguma coisa. E ela fala, papai, posso ir? Eu falei, pode. Estranho, né? Uhum. Pode, ela nunca fez esse tipo de coisa. E ela foi. E a gente nem ensina, veja, a gente não tem prática de dançar, nossa igreja, algumas igrejas têm, a nossa não é mais conservadora, né? Uhum. E aí o palhaço chamou as crianças para dançar. E ela foi dançar. E ela foi na frente de todo mundo da festa. Você nem acreditou, né? Falei, não. Aí a família tava ali com a gente, né? A família da minha esposa, que nunca pegou ela no braço, que ela nunca deixou. Uhum. Que olharam pra Brenda e falaram, o que é que vocês fizeram com a Brenda? O que é que vocês fizeram? E aí uma ficha muito grande caiu em nós. O que mais traz sociabilização para uma criança é a autoconfiança. Bingo, né? É ela ter essa certeza Afeto, de né? que ela é amada, de que ela é importante. E ninguém passa isso mais que os pais. Exatamente. A escola tira isso da criança. A escola tem bullying. A escola diminui o vínculo com os pais. Eu não estou aqui demonizando escola, porque eu sou fruto de escola, né? Eu fiz faculdade, fiz mestrado, estou começando um doutorado. Nós gostamos da escola, mas essa teoria, é uma teoria de que a escola sociabiliza, isso não é verdade definitivamente, tá? O que mais sociabiliza é a autoconfiança, é uma questão emocional isso aí, não é relacional. Tá, tudo bem, ela precisa ter contato com outras crianças para desenvolver outras habilidades de comunicação, de negociação, de discussão. Claro, ela tem que ter contato com outras pessoas, outras crianças, mas não tem que ser só a escola. Pode ter outros ambientes. Pode ter um cursinho, pode ter igreja, pode ter coral, pode ter um monte de coisa. Uhum. E a gente envolve ela em várias coisas. A gente não vive como loucos no alto de um monte. Não é isso. A gente mora numa Isolado. cidade de quase 200 mil habitantes. Mas vocês pretendem continuar com essa filosofia? Assim? Sim, sim. E como será o ensino médio? Veja só, a gente tem planos no futuro de ir para fora do Brasil, onde há muitas legislações em outros países, especialmente países do primeiro mundo, para homeschooling. Então é muito aceito. É por isso que eu repito, não é uma loucura. Muitos países do mundo, praticamente todas as nações mais desenvolvidas do mundo, têm homeschooling. Uhum. Isso é muito aceito. Então lá vai ser bem tranquilo, se a gente realmente seguir esse caminho. Se for no Brasil, vai ter que fazer umas provinhas para comprovar o conhecimento, tipo um EJA, né, ensino Sim. para jovens e adultos, ali fazer umas provinhas, acho que isso dura uns 3 meses e ela recebe um diploma e consegue fazer um vestibular, alguma Legal. faculdade. Muito interessante. Sim. Fiquei impressionada. Sim, e o que é curioso, existe essa dimensão afetiva que é infinitamente enorme, né, o vínculo com os pais. Eu sei que ela vai embora um dia, né, vai chegar um camarada lá, né, ela tem 11 anos já. Daqui a pouco ela completa, sei lá, 30, já vai começar a namorar, né? 30. Então, Eu conto ou vocês contam? vai chegar esse dia. A gente não tá criando ela pra nós, não é isso. Mas esse vínculo vai continuar, é mais forte.
Porque você se vincula com a pessoa, com quem você se relaciona com ela. Com Deus também é assim, é tempo. verdade. Então, muita gente fala até o seguinte, mas eu tenho tempo de qualidade com os filhos. É verdade. Mas para os filhos, tempo também é qualidade. Verdade. É sentar junto e assistir um filme de 2 horas. Você não falou nada, mas é tão legal estar abraçado ali. Um filme de cachorro, que a gente ama assistir filme de cachorro. A gente assiste todos. Né? Isso é bacana, coisa simples. Né? Então, ter esse vínculo é interessante. Mas há um outro fator também. Academicamente, o homeschooling traz muitos benefícios. A escola, a gente notou muito isso com a nossa filha mais velha. Porque ela saiu da escola, a mais nova nunca participou. Então a gente consegue fazer a comparação entre antes e depois. Uhum. Então na escola a criança passa 6 horas ali, às vezes mais que isso, e ela traz um conteúdo programático daquele dia que ela aprendeu. Quando existe o vínculo afetivo, o aprendizado ele fixa mais. Então a criança não desaprende. Ou a gente desaprende na vida, mas ela desaprende menos. Então tem um ponto. E um outro ponto, o tempo é mais aproveitado. Então minha esposa senta 2, 3 horas por dia com ela, no máximo 4 horas por dia com ela, e passa às vezes o que seria na escola o dobro disso, de 8 horas. Porque na escola tem professora brigando com a criança, tem um intervalo, não sei o quê, tem um monte de enrolação, tem Distrações. um monte de coisa, né? O deslocamento para a escola, não tem nada disso. Né? Senta e vamos estudar. Então você aproveita muito o tempo da criança. E aí sobra tempo para ela fazer inglês, como ela está estudando hoje, ela faz Kumon, ela faz natação, né? A gente está pensando para colocar até numa arte marcial. Ela faz desenho, ela faz um monte de coisa e não é aquela criança escrava, porque às vezes muitos pais fazem isso, né? Especialmente quando tem uma condição financeira boa, coloca a criança numa boa escola, de manhã ou à tarde, mas ela faz balé, faz um monte de coisa e a criança não é criança até, tem nem tempo para brincar. Ela chega à noite, 8 da noite, morta. Não é isso que eu tô falando. Ela faz um monte de coisas como criança, um monte de coisa. Piano, né? Estuda piano, vai começar agora flauta. De onde tem tempo? Tem tempo, porque é 2 horas, 3 por dia só. Uhum. E tem o resto do dia. E ela brinca bastante também. Brinca até demais, com Legal. 11 anos. Então, tem sido uma experiência maravilhosa para nós, pais, e para ela também. Então, o desenvolvimento dela, a gente percebe que é maior do que muitas coleguinhas que a gente sabe onde elas estão. Muito interessante isso. Eu acho que poucas pessoas... Eu, na verdade, nunca tinha conhecido uma pessoa que vivia essa filosofia. Muito legal. Bom, vamos falar um pouco do nosso assunto mesmo, que é negócios, né? Uhum. Como que você monetiza a sua vida hoje? Você vive de renda? Você vive de cursos? Você vive de palestras? Como que é a monetização? Eu já vi que a sua esposa não tem renda, porque ela vive em função da família, né? Ela me hoje. ajuda. Como que é a monetização da sua vida hoje? Eu tenho uma empresa de treinamentos e palestras. Então, a gente atende outras empresas. Essa é a minha principal fonte de renda hoje. Também tem outras coisas menores. Mexo um pouco na bolsa, mas são coisas poucas, investimentos. Eu não monetizo tanto com isso. Então, 95% talvez da minha renda vem de palestras e treinamentos. Tá? Também faço lançamentos online de alguns cursos, de algumas mentorias, etc. Mas isso é uma coisa bem nova, é um novo business, a gente não está lucrando com isso ainda, a gente está experimentando, crescendo, aprendendo. Então, minha principal fonte de renda hoje é palestras corporativas e treinamentos corporativos. Legal. E como que tem sido essa experiência? Quanto tempo que você está com as palestras? Olha, eu trabalhei como empresário são 2 anos, mas eu trabalhei com isso antes de ser pastor, na própria igreja. Lembra que eu falei que eu trabalhava para a igreja e tal? Então, naqueles 8 anos que eu fiquei ali, primeiro ano praticamente eu fiz um trabalho de vender livro, literalmente batendo de porta em porta, batendo em comércios. E depois eu comecei com palestras em empresas. Então, contando a experiência que eu tenho lá com essas, é bastante tempo, né? São quase uma década se juntar tudo. Mas como empresário, 2 anos. 2 anos, né? De lá para cá. E aí você bate nessas empresas, você palestra para os funcionários, Isso. são palestras motivacionais, e ao final você vende algum material? Isso é uma modalidade de abordagem de negócios um tanto diferente, mas é muito boa. Então eu tenho uma equipe comigo, hoje nós somos em 6 palestrantes juntando comigo, né, que trabalham ligados a mim, eles não são funcionários mesmo, a gente tem negócio juntos, tem parceria juntos, e contando também com a parte comercial, pessoas que vão fazer essa visita ao empresário, são umas 30 e poucas pessoas. Então a gente tem uma pessoa que a gente chama de agendista, vai na empresa, oferece a palestra, a gente cobra um valor bem simbólico mesmo para poder entrar ali, para praticamente pagar nossas despesas de deslocamento, etc. E a gente vai lá, faz uma palestra para os colaboradores junto com a direção da empresa e a gente vende com desconto em folhas. A gente vende cursos profissionalizantes, cursos para desenvolvimento pessoal também. Tá? E hoje a gente tem quase 20 cursos, e são online, as pessoas assistem no aplicativo, então é uma escola EAD. E é a empresa que paga a gente. Ela desconta em folha e ela que passa isso para a gente.
E como que tem sido o retorno das empresas com relação ao desenvolvimento dos funcionários? Qual o feedback que você tem recebido assim das São empresas? 2 anos fazendo isso na minha empresa. Então, a gente já tem alguma coisa. É pouco tempo, 2 anos, você sabe disso. Sim. Então, a gente não tem tudo, até porque algumas empresas não dão esse feedback pra gente. A gente até pede, às vezes, e não tem. Curioso, Débora, a tua pergunta é muito importante, porque algumas pessoas talvez falam assim, não vou vender nunca um curso online porque as pessoas não assistem. Bem, isso vale mesmo pro livro. As pessoas assistem mais curso online do que livro. As pessoas leem, compram um livro e não leem. O brasileiro é especial, nem quando compra, né? E que se compra, muitas vezes não lê. Então, acho que a questão não está no produto, né? Hoje se sabe que de 6 a 7% é a média do consumo de curso online. Então, as pessoas que compram curso online hoje, 6 a 7% delas vão assistir o curso completo. Então, cerca de 90 e tantos por cento, 93%, Nem assistem. não assistem. Tá? A nossa média está um pouco acima disso, está em 8%. Chegamos uma vez a 10%. Então, esse é um feedback interno, né, de dados que a gente tem. De empresários, a gente recebe alguma coisa. Tá? Por exemplo, tem um empresário lá do Mato Grosso, que é o Rafael Castilho. Vou mandar esse podcast para ele também, grande amigo. Nos tornamos amigos. Ele tem um grupo de empresas hoje. E o principal negócio dele hoje são clínicas médicas. Eu acredito que ele deve ter umas 30 unidades no Brasil hoje, né, junto com seus sócios. São franquias, eles são franqueadores hoje. E a gente atendeu eles com palestra inicialmente. Né? Atendemos. E naquele primeiro mês, houve um crescimento de 30% nas vendas. Que legal. De imediato. Ele passou isso pra gente. E aí ele chamou a gente para um relacionamento mais próximo, de treinar, de acompanhar, de mentorar. E aí eles, em um ano, eles literalmente dobraram o faturamento. Ele foi 106% a mais de faturamento. E eu creio que 121% em número de unidades. Então eles tinham ali algo em torno de 12 unidades ali, dobraram, né, da franqueadora, das franquias, né, e o faturamento também dobrou com esse acompanhamento. Agora, o nosso trabalho inicial é com palestras. Agora, é importante falar isso, né? Palestra, não sei se tem algum palestrante nos ouvindo, mas nos assistindo, palestra, ela não tem a função de transformar, ela tem a função de impactar. Isso tem o seu valor, porque tem pessoas que são travadas assistindo 1 hora e meia comigo, com um palestrante, ela destrava, mas ela não transforma, não tem como. Você não passa muito conteúdo em 1 hora. Então, o conteúdo vem do treinamento. Então, você fala assim, como é o feedback? Palestra, que a gente recebe muito ali no Instagram, nossa, foi maravilhoso, eu chorei, eu perdoei, eu aprendi a me relacionar melhor, eu passei a ter uma postura diferente, eu decidi empreender, eu decidi fazer algo que eu não fazia, né, na vida, decidi emagrecer, decidi largar o cigarro. Esse impacto a palestra traz. Tá? Agora, o desenvolvimento é com treinamento. Então, eu tenho muito mais retorno dos treinamentos que eu faço. Porque o propósito é transformação. Tá? Palestra é um postzinho que a gente tem ali, né, de decisões imediatas. Agora, treinamento é outra coisa, tá? Treinamento é forte. Eu até tive uma reunião essa semana com um empresário, ele estava falando assim, como é que a gente faz para envolver os nossos funcionários na cultura da empresa, né? Envolver ele no crescimento da empresa. É muito difícil, realmente. Tem empresário que não faz isso que esses empresários fazem, né? De contratar pessoas como você para motivar os funcionários. E aí querem fazer aquela provocação de ficar cobrando dos funcionários sem prover para eles algum tipo de desenvolvimento. Sim. E é um caminho, assim, que sem sucesso, né, Bruno? Porque para você cobrar deles, você precisa prover alguma coisa. Lógico, porque motivação. A gente, assim, um funcionário ele é um filho. Eu entendo assim. E você tem que educá-lo. Tá? A visão que eu tenho na minha cabeça está muito clara para mim. Não está claro para ele. Exatamente. Uma pessoa que veio de outra realidade financeira, de outra família, né, de outra formação, ela tem um objetivo diferente do seu ali dentro. Exatamente. Então ela não vai adotar tão fácil a sua visão. Não é tão simples assim. Ela tem que ser educada. Na verdade, desde o recrutamento isso começa. Saber pessoas que são mais alinhadas com o que você quer. Você vai errar em recrutamento, que faz parte. Mas você tem que aprender a errar menos nesse ponto. E também tem que treinar as pessoas sempre. Alguns até dizem assim, mas é muito caro treinar as pessoas. E eu não vou treinar uma pessoa para depois ela sair da minha empresa. Isso não faz muito sentido, eu acredito. Porque é o seguinte, pode ser caro treinar uma pessoa. É mais caro ainda você treinar uma pessoa... Vou formular melhor essa frase. Veja, se você acha caro treinar uma pessoa e ela sair, é muito mais caro você não treinar e ela ficar. Você entende? Você vai ter para sempre uma pessoa ruim com você. Então, é muito mais lucrativo, isso é matemático mesmo, isso não é filosófico. É bonito uma frase de impacto que eu falei,
Mas é matemático. Se eu treino uma pessoa, ela fica só 1 ano comigo, mas ela me rendeu muito, valeu a pena. Agora imagina ficar 10 anos com uma pessoa que não rende nada. Você compreende? Então é melhor treinar uma pessoa mesmo que exista uma possibilidade dela sair. Mas o que é legal? Aí a empresa também vai crescer nesse processo. Porque ela percebeu que ela criou um monstro ali dentro. Né? E por ter criado esse monstro, ela vai ter que dar uma proposta diferente. E isso faz a empresa crescer também. Você entende? De um salário maior, de uma posição maior, de uma sociedade, por que não? Você entende? Para poder reter talentos. Então, o que falta é essa visão empreendedora. Que vale a pena treinar. Porque o treinamento vai trazer resultado. Você falou uma coisa que eu acho que é por isso, eu acho que não é sorte, eu acho que esse é o motivo de eu ter tido, assim, um bom desenvolvimento, um bom engajamento aqui com as meninas, porque elas começaram todas junto comigo, então elas seguiram os mesmos objetivos comigo, né, assim, os crescimentos, né, Tainá? Tainá tá ali me olhando. A Tainá começou comigo desde o começo, então elas sabem os objetivos, foram pegando passo a passo, né? E aí o empresário estava comigo falando, nossa, eu tento falar lá com os funcionários, mas eles não entendem, cada um segue uma cultura. E aí eu estava comentando com ele, eu acho que a melhor forma de você trazer os funcionários para a cultura é você esclarecer as suas metas e os seus objetivos, né? Então esse treinamento eu acho muito importante. Sim. Você colocar lá as suas metas, os seus objetivos para os funcionários para que eles acompanhem. Às vezes eles nem sabem. Não sabem, exatamente. Então se você chega, por exemplo, eu faço isso às vezes na palestra, né? Sua empresa tem uma meta? Todo mundo responde sim. Ok, qual é? Qual é? Ninguém sabe. Às vezes o dono não sabe. Ele não sabe nem pra onde ele Porque, exato, ele tem sonhos, ele confunde sonho com meta. Não, eu quero fazer minha empresa crescer. Mas o que é crescer pra você? Tá, você vende, sei lá, 50 mil parafusos por mês. Se você vender 50 mil e você cresceu. Então, crescer não é uma meta. Sim. Você entende? Então, às vezes, o cara não tem a clareza. Se ele não tem, quem vai ter? Né? E às vezes eles têm uma meta que ninguém sabe. Ele guardou na gaveta dele. E é muito curioso isso, Débora, porque a meta ela é pública. Quando você pega as grandes empresas, você pega as empresas que estão, por exemplo, estão na bolsa de valores, fazendo seus negócios ali, não é só a meta que é público. Todos os seus gastos, todas as dívidas, todo o seu balanço, todo mundo sabe. Tem que publicar. Tem que ser. É lei. E é o jogo de gente grande. Então, o jogo de gente grande é você publicar a meta. Mas aí muito empresário tem um medo. Ele fala o seguinte, não, imagina, eles vão achar que eu tô rico. Qual o problema? Aí é uma questão cultural. Sim. É você criar a cultura na sua empresa e que o empresário ele tem que ser rico mesmo. E você tem que entender isso. Não, mas aí eles vão achar que eu estou explorando eles. Você tem que mudar essa cultura dentro da empresa. Então o empresário, qual é o problema dele? É travado, ele mesmo é travado com dinheiro. Porque ele acha que riqueza é ruim. Você entende? Ele acha que dinheiro é um problema. Que é ostentar, que é não sei o quê. Tem cara que tem dinheiro não troca de carro. Porque meus funcionários vão pensar de mim. Que eles pensem o que for. Ah, mas eles vão achar o seguinte, eu estou trabalhando para o outro trocar de carro. E tá mesmo. Mas ressignifique isso. E mostre dentro da sua empresa que ele também pode, de alguma maneira, alcançar novos patamares. Então muda essa ideia de explorar. Porque o cara tem uma mentalidade exploratória mesmo. Ele tem. Aí ele esconde o jogo. Né? Então quando a gente joga um jogo mais aberto, é o jogo profissional. De você revelar as metas. Olha, a empresa quer vender tanto, quer alcançar tantos clientes. A gente quer isso. E aí quando você envolve eles no jogo, você começa a dar, por exemplo, participação no lucro. Vamos bater junto, gente? No final do ano a gente vai dar 2 salários a mais. A gente vai dar 1% para cada, sei lá, faz alguma coisa. As grandes empresas, ou as empresas que têm mentalidade de grandeza, mas que ainda são pequenas, elas pensam assim. Vamos todo mundo nesse jogo. E aí fica tudo muito claro, muito aberto. Porque, veja, você consegue imaginar assim, um time de futebol, que time você torce? Nenhum. Nenhum. Eu também não. Olha aí, achei uma pessoa, é muito raro. Eu não torço para nenhum time. Mas imaginar que aqui, São Paulo é Corinthians, né? A maior parte das pessoas torcem pro Corinthians. Então, imagina um jogador do Corinthians, ele vai ser uma pessoa ser contratada para jogar no Corinthians. Era o sonho da vida dele. Aí o técnico vai fazer uma reunião com os jogadores, vai ter vários campeonatos ao longo do ano. Você vai ter o Paulista, você vai ter o Brasileiro, o Campeonato Libertadores, caso seja o caso. Você vai ter Copa do Brasil, vários campeonatos. Né? E aí, eu tenho certeza que os times eles focam um em detrimento do outro. Então, esse ano vai ser o Brasileiro. A gente vai colocar mais energia aqui do que no Paulista. Vai ter uma meta, né? Imagina não ter meta nenhuma. Não vai ganhar nada. Então, se o técnico, se a direção do time não chega e fala o nosso objetivo é esse, o nosso objetivo, então, é o seguinte, nosso objetivo é ganhar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. São X jogos, eu não sei quantos são, porque eu nem acompanho. Vamos dizer que são, sei lá, 40 jogos. Pra gente ganhar,
Pra gente vencer o campeonato, a gente tem que ter tantos pontos. Para ter tantos pontos, a gente tem que vencer tantos jogos, a gente tem que empatar mais ou menos tantos e tem que, no máximo, perder isso aqui. A estratégia é muito simples. Muito simples. Agora imagina o jogador nem sabe, ele entra em campo, ele não sabe, esse jogo aqui eu tenho que ganhar ou perder. Eu não sei, porque perder vai ter uma margem de perda, né? Sim. Você não sabe. Aí como é que é o treino desse cara? Então, muda tudo. Quando ninguém sabe qual é o jogo, muda tudo. E aí dentro das empresas, só quem tá jogando o jogo do campeonato é o dono. Ninguém mais tá jogando. Você tem que trazer todo mundo pro jogo do campeonato. Isso Exatamente. é muito bonito falar, isso não é fácil de aplicar. Não. Mas a partir do momento que você tem essa visão e você transmite isso para os seus colaboradores, o jogo começa a mudar. E Débora, eu treino muitos colaboradores, tá? Mas o principal foco meu recentemente é treinar agora os empreendedores e os empresários. Porque é ali. Veja só, eu sou pai de 2 meninas, você também é mãe de 3, não é isso? Uhum. Você tem que entender que os nossos filhos eles são treináveis até certa idade da vida. E os colaboradores eles são treináveis sempre, enquanto eles estão ali. Mas o melhor é que você treine quando eles chegam na empresa. Eles são mais moldáveis, tá? É muito mais fácil você fazer um filho do que ressuscitar um morto. Você pegar uma pessoa nova e treinar é muito mais fácil do que pegar aquele antigo. É né? verdade. Né? É muito mais difícil você trabalhar com uma pessoa que já tem um jeito de trabalhar, é muito mais complexo. Mas qual é a grande questão? Quem tem que mudar primeiro é o dono da empresa. Então, se ele quer treinar a empresa, para mudar a empresa dele, ele tem que fazer algumas imersões primeiro. Ele tem que começar a fazer treinamentos com o Instituto de Desenvolvimento Humano para ele mudar a mentalidade dele. Porque ele acredita que ele sabe tudo, e ele não sabe tudo. Então, dentro de uma empresa, tem tantas áreas, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, vendas, negociação, atendimento ao cliente, dependendo do negócio que você tem tantas sub-áreas também, né? Estoque, etc. Então, o cara tem que saber, ele não tem que ser especialista em tudo. Mas tem que pelo menos ter noção. Exato. Né? Aí o cara nunca fez gestão de pessoas, não sabe como lidar com gente, não sabe como negociar com o cliente interno que é o funcionário. Ele é um cliente, tá? Porque ele pode perder aquela pessoa de alguma maneira. E muitas vezes ele perde o melhor. Porque o pior ele manda embora. E o melhor ele perde. Ele perde o melhor funcionário, perde o melhor cliente. Ele não sabe lidar com essa pessoa. Porque ele não aprendeu. Né? E aí ele enfrenta essa dor. Eu tenho turnover, eu tenho uma dor. Porque o problema é ele. Então a pessoa tem que começar, o empresário tem que começar a aprender a ser empresário. Então, se eu fosse dar um conselho, não é isso. Você tem que estudar primeiro. E não é faculdade, tem tantas opções no mercado. Não estou falando do meu instituto, há muita coisa boa no mercado. Tá? Sim. Vai atrás primeiro. Você se capacita. Gente, até de graça tem. Tem muita coisa. Até de graça, tem Sebrae, tem tanta coisa por aí. É verdade. Vai atrás. Então muda você, porque falando de filhos, né? O problema dos filhos são os pais. A gente falava até um pouco antes, né? Quando eu entendi isso, eu entendi, primeiro, eu vou errar. Mas tem coisa que eu não posso errar. Mas eu vou errar, né? Desencanei. E nesses pontos que eu não posso errar como pai, eu vou ter que ser treinado. Eu tenho que aprender a ser pai. Então, se uma criança grita dentro de casa, é porque o pai grita. É quase certo. Verdade. Porque ele vai copiar. Em algum lugar ele aprendeu isso, Sim, né? sim. E normalmente dentro de casa. Sim. Né? Porque se ele aprendeu fora, o pai dentro de casa vai corrigir. Né? Agora, o pai, quando é ausente, aí também não vai corrigir. A criança vai continuar. Mesmo com um comportamento que não seja dos pais, os pais não gritam, os pais não falam palavrão. E você está falando, mas os pais corrigiram, ensinaram, não ensinaram. Então, o problema sempre vai ser os pais. A omissão é um problema, o ensino errado é um problema. E na empresa, é o empresário. As pessoas têm aquela cultura porque o empresário deixou acontecer ou porque ele ensinou daquele jeito. Ou por omissão, ou por próprio ensino mesmo. Para ser daquela forma, tá? Então, a cultura é do empresário. E se ele não sabe, aí que tá. Não, mas eu tenho uma cultura muito clara na minha cabeça, mas talvez ele não saiba transmitir a cultura. Então ele tem que aprender a se comunicar. Aprender comunicação, né? Então, vai estudar, filho. Vai estudar. É verdade. Eu até ouvi o Thiago Negro falando uma coisa uma vez. Um cara que acha que sabe tudo é porque ele não sabe nada. Uhum. Porque se um cara tem humildade para dizer, eu ainda tenho espaço para aprender, sim. Então é porque ele já é pelo menos É. um pouco grande, às vezes né? é um pouco difícil pro empresário, por quê, Débora? Tô falando demais, né? Não é um podcast mesmo, tem que falar. Mas veja, o empresário, você pega o microempreendedor do Brasil, são pessoas incríveis. Convenhamos. Empreender no Brasil é uma loucura. Lutadores, Não, cara. pelo amor de Deus, né? né? Não é fácil, não. É muito difícil. Toda essa questão de você pegar o dinheiro que você juntou na sua vida que você não tem, montar um negócio com toda a carga tributária que nós temos, toda a burocracia. Não é fácil. Em alguns contextos, concorrência, grandes concorrentes, grandes empresas. O camarada, ele é o cara. É. Ele é o cara, mas ele não sabe tudo.
E aí, quando a empresa cresce, tem várias lacunas, ele tem que aprender novas habilidades, que não era necessário quando era pequeno. Sim. Quando ele era Cada pequeno, passo são novos exato. desafios, Então, né? no início, o que é que ele tem que saber? Ele tem que saber vender para o cliente, atender bem um cliente, né? Lidar com uma ou duas pessoas, e é isso. Aí daqui a pouco tem que delegar, né? Agora, Aí imagina. muda, são novos desafios, né? Exato. E aí ele não sabe fazer. Ele não sabe. Ele sabe muito do que ele... Até onde ele foi, ele sabe muito. Daqui para lá, é com outras pessoas e novas habilidades. É verdade, difícil. Bom, a gente está chegando ao final, Bru. Ok. Passou muito rápido. Eu queria aproveitar esse momento para você dar conselhos, né? Você atingiu um patamar assim de plenitude de vida do que você desejava para sua vida, né? Que era essa liberdade de você empreender, de você ter a sua estabilidade, de ter uma casa gostosa, de ter as suas filhas perto de você, a sua esposa gerenciando a tua casa, né? O carro que você queria, né? O seu beach tênis ali perto da sua casa que você nem usa. Sim. Né? E eu queria que você desse esse conselho de prosperidade bíblica, né? Que é o que você prega ali nas redes sociais, que é super legal. Inclusive, o pessoal que quiser depois seguir aí, o Vitor vai colocar o seu @ para o pessoal seguir e ver o seu curso ali de prosperidade bíblica. Fala um pouquinho pra gente desse seu conceito de vida, para que a gente siga um pouquinho desse conceito, para a gente ter a felicidade da plenitude de vida. Felicidade, segundo a psicologia, é um bem-estar subjetivo. É uma sensação de bem-estar. Então, felicidade não é euforia de que o Brasil ganhou a Copa, aquele sentimento que é muito raro na vida e que a gente não pode se viciar e buscá-lo sempre, porque não é. Mas, também, obviamente, não é tristeza. Então, felicidade é equilíbrio. Então, essa busca de equilíbrio é que traz a felicidade. A gente vai ter picos de tristeza, porque a vida é assim, e vai ter alguns picos de alegria, mas a felicidade não está em nenhum desses dois polos. Está no equilíbrio. Então, cada pessoa vai ter o seu valor, né? Valores variam de cada pessoa, de cada cultura. Princípios, não. O princípio do amor, da felicidade, do respeito, da honra, são princípios. Mas os valores não. Tem gente que valoriza ficar mais em casa, que é o nosso caso, tem gente que não, e não tem certo e errado nisso. Existe um princípio. Eu tenho um filho, eu não vou jogá-lo numa creche, ele nunca vai viver comigo, ele não é mais meu filho. É um princípio, ele é meu filho, a gente tem que ter alguma relação. Não é? Agora, quantas horas ele vai passar comigo ou não, depende dos meus valores, e não há certo e errado nisso. Ok? Então, independente de quais valores que você tenha na vida, você precisa buscar esse equilíbrio na vida. Tem coisas que não se negociam. E aí eu passo da parte dos valores e falo de princípios. Mencionei alguns aqui, eu quero citar e explicar um pouco mais, não com muito tempo. Mas uma das coisas que não se negocia é a nossa saúde. Não dá para perdê-la. Sabe por quê? Porque a gente não tem outro corpo. Só tem esse. Perdeu, já era. Então não negocia isso. Há fases que talvez eu tenha que dormir menos quando minha filha nasce, quando eu estou me preparando para um concurso público, para um vestibular. São fases. A vida não é assim. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer bem, eu tenho que me exercitar. Então, não se negocia saúde. Não se negocia família. Não se negocia. Tá? Então, eu tenho os meus funcionários, eu tenho meus negócios, meus clientes, mas se eu fico doente, e acontece com todo mundo, mesmo com quem cuida, quem vai cuidar de mim é minha esposa e minhas filhas. Tá? Ou a minha mãe, no máximo. São essas pessoas que estarão comigo ali incondicionalmente. Então, eu não negocio aquilo que eu não posso perder. Minha saúde. Vou repetir essa frase. Eu não negocio aquilo que eu não posso perder. Eu não negocio meu casamento. Há fases que são bem difíceis, com filho pequeno, com trabalho. E eu fazia mestrado. Gente, uma loucura. Gente, como é que tem tempo um pro outro? É muito difícil. Mas não é uma desculpa. Tem que ter o tempo. E tempo para um outro não é chegar à noite e namorar e no outro. Não é isso. É parar e assistir um filme junto, é comer uma pipoca junto, é conversar, é sair juntos. Você entende? Então a gente começou a fazer isso. A gente peca, mas a gente faz isso. A gente não é tão regular, mas a gente coloca uma babá com as crianças ali, porque a gente não tem família junto, perto. Quem tem fica mais fácil. E a gente vai passear junto. A cidade é muito segura, a gente literalmente, a gente vai caminhando na cidade assim. A gente mora aí no centro, né? Vai caminhando de mãos dadas, namorando. Né? Namorando. Então, essas coisas são inegociáveis. Tá? Uma outra coisa que é inegociável, que você pode achar um pouco estranho, é o dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Tá? Para chegar no equilíbrio, então. Né? Então, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, mas eu tenho que ter dinheiro. Porque você pode cuidar da sua saúde, você pode passar muito tempo com a família e ser um quebrado. Não, também não é assim. Você tem que ter dinheiro. Porque dinheiro,
ele não traz felicidade, ele traz facilidade. Uma coisa é você chegar à noite cansado e deitar num colchão que você comprou no Mercado Livre, que ele tá amarelo, e no meio dele, eu já dormi em colchão assim, tá, gente? No meio dele ele faz uma curva, ele é quase uma vírgula. Já experimentaram isso? Gente, eu venho de uma família muito pobre, tá? Então o colchão ele é assim, você deita nele, ele fala com você, que ele faz barulho. Eu já dormi em colchão assim. E outra coisa é você deitar num colchão de 4, 5 mil, 10, 15 mil reais. Não é a mesma coisa, Débora. Não é. Uma coisa é você chegar e ter um carro como o meu primeiro carro, que era um Passat 83, que tinha um motor bom. E era só o motor que estava bom. Todo o resto não prestava. Eu não sabia quando ele ia funcionar. Eu não sabia. Era uma aventura todo dia com ele. E outra coisa é chegar num carro, que o meu agora liga botão, gente. Agora não é chave, não. Você liga o botão e você sabe que ele vai funcionar. E aí você imagina uma emergência. Eu tenho que levar uma pessoa num socorro e o carro, eu não sei se ele vai pegar. Então, o dinheiro ele traz facilidades. E é muito importante ter dinheiro. E ter dinheiro não é ter emprego e pagar conta e boleto. É ter dinheiro sobrando. Tá? É importante isso. Isso é um princípio. E quando você encontra esse equilíbrio entre ter muito dinheiro ou ter um bom dinheiro, não vou dizer muito, porque muito é muito relativo também, mas ter um bom dinheiro, né? Poder viajar, poder comer bem, ok? Poder ter um bom médico. E você também contato com a família. Você ter uma carreira que prospera. Você ter saúde. Você fala, Bruno, mas isso é um mundo imaginário. Não, isso não é um mundo imaginário. Isso é um mundo possível que eu estou vivendo. Ele não é um mundo fácil. Ele é um mundo construído. Eu estou há um tempo tentando chegar até onde eu cheguei. E onde eu quero chegar, falta muita coisa. Eu tenho um carro legal, né? Mas eu tenho outros planos também, tenho outros sonhos. Né? Eu gostaria, por exemplo, de ter um carro muito mais seguro do que eu tenho hoje. Meu carro é uma maravilha. Meu carro é um carro muito bom. Seguro, 8 airbags, um monte de coisa e tal. E eu quero mais. Um carro que, se eu tiver sono, ele me acorda. Tem carros que fazem isso. Tem carro que você muda de faixa, ele corrige. Tem carro que, se você abrir a porta, uma bicicleta vinha, ele fecha a porta para você. Tem carros que fazem isso. E muitas outras coisas. Isso traz segurança para você. Fala, é luxo? Não, não é luxo. É necessidade. Você salva a sua vida. Ou de alguém, de uma pessoa, de uma pessoa que está andando de bicicleta. Não é só a sua vida. Carro que freia sozinho, que tem câmeras 360 graus, tem um monte de coisa. Então, eu quero essas coisas para mim, porque isso traz facilidade para a vida. E aí eu equilibro isso com a minha saúde, com a minha família. E, por fim, um princípio. Existe no coração do humano um vazio do tamanho de Deus. Então, só quem vai preencher esse vazio desse tamanho é o próprio Deus. Não vim aqui falar de religião para você. Mas todo mundo tem esse vazio. Todo mundo tem esse vazio. Mesmo pessoas que têm, ou que não praticam uma religião, ou até que duvidam da existência de Deus, esse vazio existe do mesmo jeito. E esse vazio só será preenchido com a peça certa. Você não encaixa um triângulo no quadrado. Só Deus encaixa ali. Então, essa relação com Deus, ela é muito necessária. E ela não é de religião, ela é de indivíduo. Sou eu e Deus. A religião é um caminho. Eu costumo dizer que ter religião é necessário porque é o seguinte, na vida espiritual é como atravessar um rio. Você pode fazer nadando ou dentro de um barco. Um rio de 1 quilômetro. Como eu vi ali, fui na selva amazônica, eu vi o rio Amazonas. É um mar aquilo ali. Você não consegue em algum momento ver a outra margem. São quilômetros. Você não vê mesmo. Um bom nadador talvez atravesse aquele nadando. Mas são poucos que podem fazer isso. Mas no barco é muito mais fácil. A igreja é o barco. Você pode se salvar dentro dela. Ou fora dela. Mas é mais fácil dentro do barco. Agora, independente disso, você tem que atravessar esse rio. O rio da vida espiritual. Preencher esse vazio. E ter esse contato com Deus. Isso é um princípio. Então, o dinheiro faz parte, a família faz parte, etc. Mas esse vazio sempre vai estar lá. Então, buscar Deus, buscar a espiritualidade é o que vai realmente nos fazer plenamente felizes. Por quê? Porque todos esses conceitos, esse estilo de vida alternativo que eu vivo hoje, que eu não recomendo todo mundo viver, mas tudo isso permeia com a minha religião, com a minha religiosidade. Bruno, então se eu me tornar um religioso, eu vou tirar minha filha da escola? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que com a sua filha na escola, você vai ter princípios diferentes, você vai escolher uma escola diferente, talvez, para os seus filhos. Você percebe que seus filhos estão sendo ensinados com alguma coisa que você não quer mais. Porque você descobriu que o caminho de Deus não é aquele, que aquele não vai trazer um futuro bom para a criança, você tira da escola e coloca numa outra. Então, a religião ela vai moldar todas as outras áreas da vida. Então, eu faço musculação e tal, não porque eu exibo meu corpo, você vai entrar lá, você não vai ver nada, não mostro nada, mas porque eu preciso ter saúde. E por que eu entendo isso? Porque a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, é um presente que Deus me deu. E um presente não se joga fora. Tem que cuidar. Tem que cuidar dele, você entende? Então,
o conhecimento de Deus vai moldando tudo. Então, veja, muita gente busca saúde para exibir o corpo. Mas quando a gente entende o que é que Deus quer, não é para exibir o corpo, é para ter um corpo bom, não um corpo bonito. Naturalmente, ele vai ficar um pouco melhor também, e melhor autoestima, e tá tudo certo, é legal para namorar com a esposa, é bacana pra caramba, e ela também comigo, tá tudo certo. Mas não é o propósito. Então, você faz a mesma coisa com um propósito diferente. E às vezes você não faz porque não tem propósito. Então, quando a gente busca a Deus, o propósito vem na vida. Verdade. Que ótimo estar com você aqui, Bruno. Eu gosto muito de ouvir sempre quando você fala. Já ouvi várias palestras suas, tanto pessoalmente quanto na internet, já ouvi bastante coisa. Fiquei muito feliz quando você virou nosso cliente, porque já era sua fã, né? Então já fiquei muito feliz. E é muito bom estar com você aqui. Tudo foi muito legal, foi muito bom ouvir você, viu? E eu espero que você tenha gostado também de participar aqui. Gostou? Agradeço muito, uma honra estar com vocês. Que bom. A minha contadora, e eu faço um jabá para ela aqui, tá? Eu como empresário, tenho pouco tempo, mas eu estava sendo atendido por uma outra contabilidade, né? Que abriu a empresa para mim, mas como eu passava perrengue. Aqui você está sendo bem atendido, vocês né? Me salvaram. Ai, que não é só bom. isso, vocês me salvaram de enrascadas, por ignorância, né? Por não saber mesmo, por negligência minha. E às vezes, até hoje, né? Você fala, Bruno, ó, isso aqui. Né? Então, atendimento rápido, assim. Que bom. Muito educado. Tuas meninas, você treina bem tuas meninas, tá? A gente conversa aqui todo mês. Né? As meninas aqui muito são bom, muito me atendem educadas. muito bem. Que Agora bom. a gente tem também um CNPJ menor com a minha esposa também, estão atendendo ela também, Que né? bom, eu fico Então, muito feliz. eu agradeço pelo convite e obrigado por ter paciência com a gente, que a gente que é empresário, a gente apronta com vocês, né? Mas eu recomendo a Pants, tá? Muito bom. Que bom, viu? Fiquei feliz que você veio, viu? Que bom. Gente, e aí, gostaram? Foi muito bom, né? O Bruno fala muito bem e trouxe muito conteúdo que vai agregar muito para sua vida, viu? Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.